Olá, sejam muito bem-vindos a essa nossa nova análise. Hoje, a gente vai embarcar uma viagem fascinante e bem reveladora pelos bastidores da governança nacional. O nosso objetivo aqui não é de forma alguma debater ideologias, tá? A ideia é estruturar de um jeito bem claro como o poder realmente flui no Brasil, usando os dados e os documentos que moldam a política do dia a dia. Mas pensem o seguinte, será que a Constituição Oficial é mesmo o verdadeiro manual de regras de como o país opera? Bom, a lógica sugere que sim, né? O que está escrito no papel deveria ditar como o poder é exercido. Só que, na prática, existe uma tensão constante entre aquela arquitetura institucional que a gente idealiza e a mecânica diária de como as decisões afetam a nossa economia e os recursos públicos. E para a gente entender direito essa tensão, a gente precisa primeiro olhar para a planta baixa do país. Então, vamos começar pelo começo, o chamado Brasil de Direito. Lá em 1988, a nossa Constituição desenhou um arranjo super claro. Nós somos uma federação, uma república e operamos sob um presidencialismo clássico. E o que isso significa nos livros de direito? Basicamente que o presidente da república concentra as rédeas tanto do Estado quanto do governo. É essa figura que, em teoria, lidera todo o planejamento orçamentário e a formulação das políticas públicas. E para que esse presidencialismo funcione direitinho numa democracia representativa, o poder é dividido em três ramos que deveriam ser harmônicos e independentes, certo? Hoje, olhando para o organograma oficial, o comando formal é o seguinte: a gente tem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva liderando o executivo. No legislativo, temos o deputado Hugo Motta, que foi eleito com uma margem enorme, comandando a Câmara, e o senador Davi Alcolumbre liderando o Senado. Já no Judiciário, o ministro Edson Fachin preside o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça. Tudo nos conformes, devidamente legitimado pelas urnas e pelas regras. Mas, será que é exatamente assim que a máquina funciona na segunda-feira de manhã? É aí que a gente entra na questão principal. Quem é que governa de fato? A resposta para aquela pergunta ali de trás é um sonoro não. O manual de regras sofre uma dissociação profunda na prática. É por isso que muitos analistas e cientistas políticos costumam dizer que a gente vive num parlamentarismo informal, ou aquele famoso parlamentarismo branco. Sabe o que é isso? É basicamente um sistema onde uma grande coalizão encabeçada pelo Centrão acabou capturando funções que antes eram exclusivas do presidente. Hoje são eles que controlam fatias gigantescas do orçamento e ditam as diretrizes macroeconômicas. Mas como a gente chegou nesse ponto? O pulo do gato está na impositividade do orçamento. A coisa toda começou com algumas alterações na Constituição lá em 2013, mas virou um verdadeiro divisor de águas em 2015, quando o pagamento daquelas emendas parlamentares individuais, de comissão e de bancada passou a ser obrigatório. Pensem bem, antes disso, o Executivo usava a liberação dessas verbas como moeda de barganha. Com essa mudança, o Planalto perdeu essa arma, e os parlamentares viraram executores diretos de políticas públicas lá nas suas bases eleitorais. E para ter uma noção exata do que isso significa, é só olhar para o tamanho do salto financeiro. Dados analisados pelo INSPER mostram que a gente saiu de cerca de 3,9 bilhões de reais em 2015 para nada menos que 48,3 bilhões em 2024. É um crescimento simplesmente estrondoso. A gente consolidou um modelo de orçamento que, de verdade, não tem paralelos nem nos países da OCDE. É uma situação meio atípica mesmo, onde o parlamento esvaziou bastante a capacidade de planejamento estratégico do executivo. E essa força toda se comprova na prática, no dia a dia. Por exemplo, quando o Congresso consegue rejeitar os vetos do Planalto, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, para enviar dinheiro diretamente para municípios que estão inadimplentes. E o curioso é que eles fazem isso burlando regras fiscais antigas justamente no ano eleitoral. Quando isso acontece, fica bem nítido quem é que está guardando a chave do cofre, não é verdade? Só que esse cabo de guerra não é jogado só por dois times. Vamos olhar agora para o papel do STF como um verdadeiro co-governador. Pois é, a famosa judicialização da política instalou no país o que os especialistas chamam de juristrocracia. Como os próprios partidos políticos têm o hábito de correr para o tribunal toda vez que perdem uma votação no Congresso, o Supremo Tribunal Federal acabou sendo puxado para o centro do palco. E assim o Judiciário virou um terceiro ator fundamental, que arbitra as crises de governabilidade e acaba moldando várias políticas públicas de forma transversal. E o mais fascinante é ver a dinâmica de ação e reação que essa disputa de poder gera. De um lado, a gente teve, por exemplo, o ministro Flávio Dino suspendendo os repasses das conhecidas emendas PIX, logo depois de a CGU detectar falhas graves de transparência.
E qual foi a resposta? Imediatamente, o Congresso contra-atacou, avançando com o projeto de lei 3.640 de 2023. O objetivo desse projeto é justamente desidratar e limitar as decisões monocráticas dos ministros da Corte. É uma resposta rápida e direta. Claro que essa intervenção do judiciário não acontece do nada. Quando se tem o controle de bilhões rolando solto, o risco de desvios aumenta muito, o que atrai investigações. A atenção foi lá no teto quando começaram a mirar verbas milionárias. Para citar exemplos concretos, tivemos repasses ligados a parlamentares como Mário Frias, Bia Kicis e Carla Zambelli, destinados à cultura e esportes que acabaram sob suspeita de serem desviados para financiar um filme com viés político. Seja 2 milhões aqui ou 2,6 milhões ali, é exatamente esse tipo de fluxo financeiro suspeito que faz o STF entrar no circuito. E tudo isso nos leva a um ponto super importante para entender esse quebra-cabeça: a relação entre a burocracia e a elite. Diante dessas brigas colossais entre os três poderes, existe uma teoria sociológica bem interessante chamada semipresidencialismo de classe. Trocando em miúdos, isso significa que as nossas regras permitem a eleição de uma liderança superpopular para o executivo, mas o direcionamento econômico de verdade, a criação das leis e a distribuição do grosso do orçamento ficam blindados lá no Congresso, sob forte influência de elites empresariais e financeiras que marcam uma presença permanente ali. E se a gente parar para pensar, isso não é nenhuma novidade. Teóricos clássicos da política já meio que cantavam essa bola. Gaetano Mosca já falava sobre um elitismo onde uma minoria influente usa as regras formais só como uma fórmula política para garantir o consentimento da população. Joseph Schumpeter defendia que o voto, no fundo das contas, serve basicamente para alternar quais facções da elite vão mandar. E o Max Weber também já alertava sobre o poder oculto e duradouro da burocracia governamental, que simplesmente resiste a qualquer troca de governo partidário. E por falar na força da burocracia, vamos trazer a teoria do Weber direto para o nosso bolso com um número bem específico: R$ 62.500. Esse valor aí é proposta do ministro Edson Fachin para o chamado contra-cheque único. A ideia é criar um limite mensal máximo para evitar que gratificações e aqueles auxílios infindáveis façam com que os salários no judiciário ultrapassem absurdamente o teto constitucional, que hoje fica na casa dos R$ 46 mil. Sabe o que isso demonstra? Uma autolimitação calculada. A elite governante percebe que precisa coordenar suas próprias ações e moderar os privilégios. Afinal, se eles puxarem a corda demais, perdem a legitimidade moral diante da sociedade. E eles precisam dessa legitimidade para manter o poder de fato. Com todo esse cenário montado, o que a gente pode projetar para 2026? Os custos reais dessa fragmentação toda, desse parlamentarismo informal, são altíssimos para a economia. Sem planos nacionais de longo prazo, o que a gente vê é uma pulverização de verbas com foco puramente eleitoral, o que joga o famoso custo Brasil lá nas alturas. Essa incerteza macroeconômica crônica acaba congelando investimentos estrangeiros e suspendendo parcerias público-privadas. Mas tem um efeito colateral que talvez seja o pior de todos. Com essa diluição de quem autoriza as obras e quem faz os gastos, fica quase impossível para o cidadão comum identificar quem deve ser punido ou recompensado nas urnas pela ineficiência do Estado. A responsabilidade simplesmente se perde no meio do caminho. E a prova máxima de que a briga pelo controle macroeconômico é o que realmente importa agora é o debate em torno da PEC 65 de 2023. Essa proposta tenta dar autonomia financeira e administrativa total ao Banco Central, tirando ele do controle orçamentário da União. É literalmente a materialização da batalha atual. Quem é que vai ter a palavra final, técnica e financeira sobre o futuro do nosso país? O que nos leva a uma reflexão final que não pode faltar. Entrando no ciclo eleitoral de 2026, a gente tem um executivo enfraquecido atuando como negociador em busca de sobrevivência, um judiciário que frequentemente invade as políticas fiscais e um Congresso que dita o orçamento através de emendas muitas vezes sem transparência alguma. No meio de tanta informalidade e regras paralelas, quem é que realmente pode ser cobrado pelos rumos do país? É uma pergunta que fica ecoando e é essencial para qualquer análise séria sobre a nossa democracia. A gente vai continuar acompanhando tudo isso de perto. Até a nossa próxima análise.